Bom, pessoal que está nos assistindo, muito boa noite. É uma grande satisfação nós estarmos aqui reunidos, celebrando a 31ª Semana da Enfermagem, e principalmente o dia 12 de maio, que é o Dia Internacional do Enfermeiro. Que privilégio podemos celebrar juntos, né, essa profissão tão maravilhosa. Hoje pela manhã nós tivemos a abertura, né, da 31ª Semana da Enfermagem, tivemos uma programação muito rica, muito maravilhosa, né, os nossos alunos participaram do primeiro concurso de inovação, foi um sucesso, né? Assisti-los foi uma alegria muito grande, ver a empolgação, o carinho, o amor deles pelos seus projetos, né, todos muito eloquentes apresentando. Então nós estamos aí na torcida, né, para ver, a votação acabou agora às 19 horas, então nós estamos na torcida para ver quem será o vencedor desse primeiro concurso de inovação, né? Então devemos anunciar amanhã, vamos ver, a hora que todos os votos foram computados, daí nós iremos anunciar, né, talvez pela manhã ou à noite a gente vai informá-los, né? Nós vamos colocar no site essas informações e vamos aí também avisar os alunos, certamente. Então, boa noite para todos. Eu tenho o prazer, né, de estar apresentando a nossa querida Ana Lígia, né, que ela é enfermeira oncologista, pedagoga, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, presidente do Comitê de Enfermagem da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, diretora de Desenvolvimento de Práticas de Enfermagem da ABEM, e coordenadora científica do Centro de Simulação Realística do Centro Universitário São Camilo. Ana Lígia, muitíssimo bem-vinda, nós agradecemos, né, essa palestra, foi nos oferecida pela ABEM São Paulo, né, e nós agradecemos muito, né, pela sua presença e pela oportunidade de ter você aqui com a gente. Você também é uma colaboradora do Centro Universitário, então tem aí vários chapéus, né, conforme o seu currículo. Então, hoje à noite, 2 deles, né, um de colaboradora e também representando a ABEM São Paulo. Muito bem-vinda, é uma ótima palestra para você, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora Inês, eu que agradeço pelo convite. Eu estou muito honrada por poder estar participando dessa Semana de Enfermagem do São Camilo, especificamente, que é a instituição onde eu trabalho, né? De saber que vocês já comemoram, é uma trajetória histórica essa comemoração da Semana de Enfermagem, então estou me sentindo muito feliz. E hoje de manhã eu participei da abertura e eu fiquei muito satisfeita, né, com a forma com que todos os componentes da mesa se dirigiram à enfermagem e valorizaram a nossa profissão com uma veracidade nas suas falas, né? Então, não era uma coisa protocolar, era uma coisa que a gente sentia que realmente aquilo era para a gente, né? Senti como se estivesse falando para mim enquanto enfermeira. Então, estou muito satisfeita de estar aqui, de poder fazer parte desse grupo. Eu vou conversar com vocês hoje sobre a Associação Brasileira de Enfermagem, que é a ABEM, né? No decorrer da minha fala, nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre a associação e qual é o papel dela na nossa profissão. Vou para aquele momento estressante agora, que é compartilhar a tela, que a gente fica sempre preocupado se Vai vai dar dar tudo certo. certo. Foi? Vocês estão Eu vendo? falei, certo, fica tranquila. Eu vou fechar minha câmera também, daí eu abro no final, tá bom? Tá Boa bom, palestra. obrigada. Vocês já estão vendo o slide? Sim, sim. Então, a Associação Brasileira de Enfermagem é uma associação bastante antiga, né? Ela tem 94 anos,
de existência, foi a primeira associação de profissionais de enfermagem que surgiu no Brasil, tá? E ela surgiu para reunir os enfermeiros e discutir as questões que eram relativas à sua formação, porque a nossa profissão estava, então, começando a existir, estava começando a se organizar aqui no Brasil. Com o passar do tempo e com a complexidade do nosso trabalho, e com a inauguração de vários hospitais do Brasil, a ABEM resolveu criar outras instituições para que fosse parceira, né, nesse processo. E a instituição foi o Conselho Federal de Enfermagem. Então, o COFEN surgiu de uma iniciativa da ABEM. Qual é o papel, então, de um e de outro? O papel da ABEM, que é uma sociedade científica e cultural, está voltada para as questões da nossa formação, enquanto enfermeiros, enquanto profissionais técnicos e auxiliares de enfermagem. E o COFEN é a organização ética da nossa profissão, né? E a fiscalização ética da nossa profissão. Depois, nós tivemos outras instituições que apareceram, que foi o Sindicato dos Profissionais e a Federação Nacional dos Enfermeiros. Essas duas organizações estão mais voltadas às questões dos direitos trabalhistas, né? Então, é muito bom a gente ficar sabendo que o salário, as condições de trabalho, elas estão mais relacionadas aos sindicatos e à federação, né? O sindicato, ele é estadual, então, para cada estado, a gente tem situações diferentes. Salário e condições de trabalho são necessidades prementes da enfermagem. Então, todas as instituições, tanto a ABEM, como o COFEN, como sindicato e federação, trabalham juntas nessa questão. Então, com relação à luta pelas 30 horas, pelo piso salarial e por condições mais adequadas de trabalho, é um esforço conjunto. E aí nós temos vários momentos de interface e a gente procura trabalhar junto de acordo com a situação que a gente vai estar organizando. A primeira semana de enfermagem, ela foi instituída em 1938 pelo presidente Getúlio Vargas, através de um decreto, que é esse decreto 2956. E nesse decreto, ele já constava que a gente tem que nós teríamos o dia 12 de maio para comemorar, para festejar o nosso dia de enfermeiros, e que nesse dia nós deveríamos refletir e reforçar a importância da atuação da Florence Nightingale. E depois completamos a semana de enfermagem, né? Iniciando no dia 12, que é o dia do nascimento da Florence, e terminando no dia 20, que é o dia da morte da Ana Nery. Dia 12 ficou sendo o dia do enfermeiro e dia 20 ficou sendo comemorado o dia do técnico de enfermagem. E as nossas atividades, então, se concentram nessa semana aí. Hoje é muito frequente que as comemorações se estendam durante todo o mês de maio, né? Porque a gente procura fazer muitas atividades, então a gente tem durante todo o mês de maio muitas atividades nesse sentido. Porém, uma concentração muito maior dos programas, das semanas, de dias de encontro, de diferentes atividades nesse período aí de 12 a 20. E em todos os anos, a ABEM escolhe um tema central, um tema de discussão que os profissionais devem fomentar nas suas instituições, nas escolas, em todos os lugares. E o tema deste ano não poderia ser outro, além do trabalho da enfermagem no contexto de crise, considerando que nós estamos vivenciando a maior crise sanitária que nós já experienciamos no Brasil, né? Principalmente quando a gente pensa no nosso número de mortos.
nós vamos falar mais um pouquinho para frente o que aconteceu com os profissionais durante essa pandemia, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a ABEM, a gente tem um site que é da ABEM Nacional. Então, a ABEM é uma associação brasileira que tem uma sede da ABEM Nacional, que é a ABEM Mãe, em Brasília. E aí ela tem seções estaduais. Então, dentro do site da ABEM Nacional, nós encontramos informações sobre os eventos científicos, sobre diferentes atuações, dados históricos, muito material lá, muita oportunidade de acesso a conteúdo científico de qualidade. Então, vocês podem consultar. E também vou deixar o convite para vocês para participar do Congresso Brasileiro de Enfermagem, que esse ano vai ser sediado em Florianópolis, mas na realidade ele vai ser online, e nós ainda estamos com as inscrições abertas para trabalhos até o dia 31 de maio. Como houve essa dedicação aí no sentido de construir esses projetos inovadores, talvez seja uma oportunidade de vocês também levarem para o Congresso esses trabalhos que vocês desenvolveram. E o que nós estamos pensando em termos de formação, né? O que está acontecendo com o trabalho da enfermagem no contexto de crise? Nós sabemos que o enfermeiro ele é formado para atuar na área de ensino, né? Na área de pesquisa, que pode ser pesquisa clínica ou pesquisa acadêmica, nas áreas de gestão. Então, na gestão eu posso gerenciar uma instituição, uma unidade, a assistência de um único paciente também é um momento de gestão. Tenho a assistência propriamente dita e tenho a atuação do enfermeiro enquanto empreendedor. Então, hoje, a gente vê muitos enfermeiros caminhando para a área do empreendedorismo, abrindo suas próprias empresas e consultorias. Porém, dentro de todas essas atividades, a gente sabe que o enfermeiro é um educador em potencial. Desculpem. Em todas as atividades, ele tem o seu papel educacional, quer seja junto à população, junto à sua equipe, aos seus pares, à equipe de outros profissionais. Então, sempre ele vai ser um educador em saúde. E aí, muitos de vocês estão concluindo a graduação, ou vão concluir em breve, e podem estar pensando nessa questão: será que eu vou me especializar? Qual é a área que eu vou escolher para a minha atuação? Como que eu escolho um curso de pós-graduação? O que faz um especialista? Qual é a diferença de ser especialista enquanto enfermeiro? Então, essas questões nós estamos discutindo bastante na ABEM. É importante a especialização, é importante, né? Desde que você escolha uma área que vai te satisfazer e que vai agregar valor, né, à sua atuação, que você se sinta bem. Mas é muito importante que você saiba como escolher essa área, né? Então, quais os critérios que eu vou utilizar para escolher essa área? Não posso partir do princípio que eu vou escolher uma especialidade, porque a área de atuação dela normalmente é de segunda a sexta-feira, né? Eu tenho que escolher uma área com que eu me identifique. É importante saber o que tem disponível no mercado, né? Porque a gente vai sobreviver da nossa profissão, mas eu tenho que escolher uma área de afinidade, né? E quando a professora Inês me apresentou, vocês viram que eu escolhi oncologia. Escolhi oncologia quando eu estava no 2º ano de graduação. E todo mundo fala: eu assisti uma aula maravilhosa, e aí eu me encantei com aquele professor,
e eu escolhi oncologia por isso, ou escolhi tal tema por isso. O meu foi ao contrário, eu assisti uma aula muito ruim de um cirurgião, quer dizer, a aula foi muito boa, era uma aula de técnica cirúrgica que ele estava dando para os enfermeiros, quer dizer, não tinha muita associação do conteúdo, mas eu percebi que aqueles pacientes precisavam de um cuidado diferenciado. E eu sou formada há bastante tempo, né? Eu tenho 37 anos de formada. Na época, a gente não tinha nem a especialidade, muito menos nada sobre esse conteúdo na graduação. Então, é importante que a gente tenha alguma coisa que nos desperte o interesse por essa especialidade. Como que eu vou escolher um curso de pós-graduação? Eu tenho que começar, gente, pela organização desse curso. Qual é a entidade, a instituição que está oferecendo esse curso? Esse corpo docente, ele é qualificado? Ele é especializado nessa área? Ele é experiente nesta área? Isso é muito importante, porque senão o curso não vai ter a profundidade que eu espero adquirir de conhecimento, né? Então, é muito importante que eu conheça o que esse curso vai me oferecer. Não só quanto ele custa, se ele é online, se ele dura pouco tempo, se dura muito tempo, mas eu tenho que saber o conteúdo desse curso. Porque quando eu for me especializar em alguma área, significa que eu vou dedicar o meu cuidado de enfermagem, a minha atuação enquanto enfermeira para essa população. E o especialista, gente, tem uma atividade muito direcionada à sua área de conhecimento, né? Porém, hoje, nós precisamos melhorar muito o espaço do especialista dentro das instituições de saúde. É muito frequente a gente encontrar o enfermeiro que tem experiência, tem especialização em UTI, por exemplo, em urgência e emergência, mas ele está na clínica médica. Então, é importante que a gente comece a discutir por que nós não temos especialistas em todas as áreas, né? E eu vou falar um pouquinho disso para vocês um pouco mais para frente. Na realidade, é agora, olha. Quando a gente termina um curso de pós-graduação, um curso de especialização, eu saio com um certificado de especialista, tá? É um certificado que diz que eu concluí aquele curso, que está registrado no verso do meu certificado. O título do especialista, ele só é concedido pela sociedade de especialistas, mediante um processo de avaliação de conhecimento científico. Então, voltando lá, quando eu me preocupo em escolher uma especialidade, eu também tenho que consultar as sociedades de especialistas daquela área que eu estou estudando ali, que eu estou pensando em me aprofundar. Nós temos 18 sociedades de especialistas, de enfermeiros especialistas no Brasil. Sociedades mais jovens e sociedades mais antigas, que estão aí há 30, até 30 anos. E é importante que nós, profissionais, nos associemos a essas entidades, né? Porque elas é que vão discutir a atuação do especialista. Por que eu estou falando tudo isso para vocês se o nosso assunto é enfermagem no contexto de crise? Porque nós estamos falando do trabalho de enfermagem e a ABEM, enquanto sociedade científica, está reunindo essas sociedades de especialistas para que discutam a melhor forma de titular esses profissionais, né? Que eles façam as provas, os processos de avaliação para a obtenção do título de especialista, que também certifiquem os cursos de especialização que existem no mercado. Então, por exemplo, vocês têm um curso, a São Camilo tem um curso de estomaterapia.
que ele é certificado pela sociedade, acreditado pela Sociedade Brasileira de Estomaterapia, que é a SOBEST. Então, esse curso tem a chancela da Sociedade de Especialistas. É um curso que a qualidade dele está garantida pela Sociedade de Especialistas. E isso não é fácil de se conseguir, né? É um processo difícil, são vários pré-requisitos que a instituição tem que preencher. Então, isso tem que valer para todos os cursos. A ABEM vem trabalhando bastante nesse sentido. Então, quando forem escolher a sua especialização, ou se já escolheram, estão cursando, e se vocês estão cursando na São Camilo, vocês já têm essa garantia da qualidade do curso, né? Porque nós estamos falando de uma universidade que, pela história que nós vimos hoje de manhã, a professora Rosana relatar, é um curso bastante sólido e com tradição, né? E reconhecido pela sua qualidade. Então, é importante que sempre a gente tenha essa certificação, essa garantia de que nós estamos no caminho certo. Então, concluir um curso de especialização não me torna um especialista. O que me torna um especialista é a prova de título. Essa prova de título, ela vai ser, inclusive, revalidada periodicamente, porque nós vimos a velocidade da troca, né, da evolução do conhecimento, principalmente agora, no período da pandemia, nós tivemos a evolução, né, a mudança de protocolos, de novos estudos, de pesquisas que agregaram conhecimentos novos diariamente. Então, vai ser nesse processo aí que as sociedades vão estar caminhando. E aí, é dentro da ABEM que esse processo está acontecendo. E aí, pensando que no mundo, né, a Organização Mundial de Saúde fez um levantamento no ano de 2019 e identificou no mundo 28 milhões de profissionais de enfermagem, né? Desses 28 milhões do mundo, 69% são enfermeiros, né? Até coloquei no feminino aqui, mas na realidade são enfermeiros. E 22% tem somente a formação técnica, mas nós vemos aí que a maioria é constituída pelo profissional melhor qualificado, que é o enfermeiro. Essa informação está no relatório sobre a situação da enfermagem no mundo, e esse relatório recomenda que a gente mude alguns cenários que acontecem em outros países, inclusive no nosso. Por quê? Na América do Sul, a gente tem 59% de enfermeiros e 37% de auxiliares e técnicos. Então, o número diminuiu, mas o número de enfermeiros ainda é maior. Quando a gente traz essa realidade para o Brasil, a gente vê que nós somos a minoria, os enfermeiros estão em menor quantitativo. Nós temos 24% de profissionais de nível superior, de enfermeiros, e 75% aí de profissionais de nível de auxiliares e técnicos. E temos uma pequena porcentagem ainda de outros profissionais que estão dentro da nossa lei do exercício profissional, mas que eu particularmente não considerei aqui para apresentar esse dado para vocês. Então, esse dado é que nós temos que mudar. Nós, e principalmente vocês, né, que são profissionais mais jovens, que estão, muitas vezes, muitos de vocês devem estar iniciando a carreira ou vão iniciar em breve. Então, a mudança dessa realidade é importante e vai ser feita pela nova geração de profissionais. Por que é importante a gente inverter esse número? Porque o enfermeiro, ele é o responsável, né, pela organização, pela coordenação do trabalho da equipe de enfermagem. E se nós temos uma equipe maior do que o nosso quantitativo, alguém está ficando
sem supervisão ou sem coordenação, né? Em algum momento, a qualidade da nossa assistência vai escapar, porque o nosso quantitativo é insuficiente para atender a população que nós temos no Brasil, né? Então, um grande esforço, inclusive começou pela campanha do Nursing Now, no sentido de contribuir para a formação, de incentivar, de fomentar a formação de enfermeiros em todos os países da América do Sul, principalmente. E dentro da nossa semana de enfermagem, pensando no trabalho, agora nós já sabemos quantos somos, já sabemos como que a gente faz para adquirir um conhecimento mais específico em alguma área. Dentro da semana de enfermagem, a gente tem duas coisas para discutir. Então, dentro desse título, Trabalho e Enfermagem em Contexto de Crise, a gente tem dois eixos de discussão. Um é em defesa do trabalho e da educação de enfermagem, saúde, dignidade e valor. E o outro é a defesa da sustentabilidade do SUS, da saúde e da vida em sua diversidade. Então, eu trouxe para vocês alguns pontos mais para a gente estar refletindo, né, e estar discutindo. O objetivo da semana de enfermagem é causar nos profissionais uma inquietação sobre um assunto que ele vai pensar em como ele vai poder contribuir para isso mudar e para isso melhorar. Então, o que nós vimos, o que a pandemia também nos trouxe de tristeza, né? Muitas tristezas. Nós vimos os 28 milhões de profissionais do mundo, e no Brasil nós temos 2 milhões e 400 mil profissionais. Desse quantitativo, 600 mil estão no estado de São Paulo. Então, nós temos o maior quantitativo, né? O nosso Conselho Regional de Enfermagem é responsável pelo maior número de registro profissional do Brasil. No site do COFEM da semana passada, quando eu comecei a preparar essa apresentação, eu fui identificar como que estava o número de profissionais que morreram na pandemia. E eu encontrei um dado que 780 profissionais morreram durante a pandemia. Então, durante o mês de março até agora, 14 meses, nós tivemos 780 perdas, né, de profissionais. Desse quantitativo, gente, 219 colegas morreram na região sudeste, que é onde nós estamos. E 101 foram em São Paulo. E aí a gente pensa, é porque aqui tem mais gente, acabamos de falar sobre isso, né? E não é por isso, né? Porque nós vimos muito mais mortes em Roraima, por exemplo, com 236 pessoas, no Amazonas, com 154, e no Mato Grosso, com 150. Então, o que esses números dizem para a gente? Que as pessoas, né, se expuseram à contaminação pelo coronavírus por diferentes motivos no seu ambiente de trabalho. A gente viu no começo da pandemia as dificuldades com relação à existência dos EPIs. Não tinha EPI para todo mundo em todas as instituições. E depois nós vimos a dificuldade do profissional na utilização do EPI de maneira correta, né? Que isso foi uma coisa bastante impactante, né? Como é que eu tenho o EPI e, de repente, eu não sei utilizar adequadamente? É um EPI novo? Não, é um EPI que já está lá disponível há muito tempo, mas a gente não se dedicou a aprender corretamente como se deve usar. Então, nós também, com esses números, ficamos pensando em quantos profissionais estiveram expostos, né, sem as condições de descanso, com jornadas interruptas de trabalho, porque também tivemos um número grande de afastamentos.
quantos profissionais tinham dupla jornada de trabalho e isso causando uma sobrecarga emocional, física e emocional, acabaram adoecendo, acabaram tendo a sua imunidade comprometida e aí, então, ficaram mais suscetíveis à presença do vírus, né? A contrair o vírus. Então, são muitas coisas que nós temos que pensar, porque esses 780 colegas, e certamente esse número já aumentou, eles não podem ter morrido em vão no exercício da nossa profissão, né? Então, a gente tem sempre que, além do nosso agradecimento por todos eles estarem na linha de frente, porque a linha de frente é o nosso lugar mesmo, né? As pessoas acham, agora ficou muito interessante falar, não, eu sou da linha de frente, nós sempre tivemos na linha de frente, vamos continuar lá, e isso não vai mudar, né? Mas a gente tem que agradecer por esses profissionais que, mesmo durante o momento em que não se sabia nada sobre o coronavírus, eles estavam lá, né, na linha de frente e cuidaram dos seus pacientes. E aí, com relação à educação, o que aconteceu, né? De repente, as aulas tiveram que mudar. O aluno não podia mais ir para a escola, então muitos de vocês estão vivenciando isso nesse momento. E muitas escolas, até hoje, 14 meses depois, não conseguiram se organizar para poder oferecer para os alunos conteúdos adequados, né, de maneira que eles consigam ir desenvolvendo conhecimento mesmo com o ensino remoto, né? Então, parece que nós estamos falando de outro mundo, né, de outros países, mas não. Essa diferença da abordagem do aluno, do segmento do curso, de novas estratégias de ensino, com aulas síncronas, assíncronas, com muitas plataformas, com muitos recursos tecnológicos disponíveis, isso não foi incorporado em todas as escolas, não foi incorporado por todos os docentes. Então, dentro da São Camilo, a gente tem, mais uma vez, uma realidade bastante privilegiada, né? Porque houve uma rápida adequação dos conteúdos, dos professores, para que os alunos não perdessem a sequência do seu processo de ensino e aprendizagem, né? E nós vimos hoje de manhã a enfermeira Vivian falar do trabalho maravilhoso que foi a inclusão dos alunos o ano passado para atender os pacientes nas áreas de Covid, inclusive, né? Que foi um projeto, um processo muito inovador, né? Muito arrojado e que deu super certo. Eu tive a oportunidade de estar presente no dia que os enfermeiros, né, na época alunos, receberam a notícia de que iam ser contratados. Então, isso é uma forma da gente mostrar para o aluno que ainda está cursando, por exemplo, o esforço, né, da graduação, da escola, né, da faculdade, para oferecer uma formação da melhor maneira possível. Mas também nos leva a pensar que o aluno não pode ser passivo nesse processo, né? Esses alunos que, de repente, se prontificaram a participar desse programa que o São Camilo Pompeia ofereceu, eles foram proativos, né? Eles enfrentaram esse desafio, então, eles saíram da zona de conforto deles. E a enfermagem, o exercício da enfermagem exige isso da gente o tempo todo. Então, desde o dia que a gente escolhe essa profissão, o tempo todo a gente vai ter que pensar fora da casinha para poder fazer a nossa melhor assistência, né? Dar o nosso melhor, independente da área que eu estiver atuando. Então, os professores, no começo, ficaram assim, meio enlouquecidos, né? Meio perdidos, mas com os instrumentos de trabalho na mão, eles conseguiram desenvolver um trabalho e atingir a população dos alunos, que nós não podemos querer que fiquem assim, somente com as câmeras fechadas, né? Nós queremos que os alunos sejam ativos
nesse processo de formação, porque a formação profissional é dele, né? E dentro do processo de formação, como que a gente vai fazer para lidar com as desigualdades sociais, né? Porque nós sabemos que o ensino pode ser remoto, as escolas podem ter toda a estrutura, mas o aluno não estar preparado ou fazer parte, não ter condição socioeconômica de estar envolvido com a educação digital, né? O que a gente espera dessa educação contemporânea? O que vai vir aí pela frente? Como vai ser o novo normal, né? Porque o antigo normal, ele não vai voltar. Não adianta a gente ter essa expectativa de que as coisas vão voltar a ser como antes, porque não vão, né? A nossa relação com o álcool gel mudou, então ele não vai sair das nossas vidas jamais. Como que a gente vai fazer as práticas em laboratório, nós enfermeiros que precisamos de adquirir habilidade nos nossos procedimentos? Então, nós temos que desenvolver recursos, né, para poder proporcionar ao aluno esse momento. Como que eu vou lidar com as dificuldades de acesso às instituições de saúde? Como a gente vai fazer os estágios, né, por exemplo? As instituições de saúde, elas estão preparadas para receber o aluno? Será que o aluno, quando chegar nessa instituição, ele vai encontrar um cenário que remeta a ele uma assistência digna para aquele paciente após a pandemia, né? Então, a gente já tinha um cenário anterior, mas após a pandemia, o que aconteceu dentro das instituições? E quem é que vai ter direito à educação, né? Nós estamos aí dentro de uma crise econômica, de uma crise sanitária, de uma crise ética, de uma crise política, são várias crises que nós estamos tendo que enfrentar, né? Mas tudo isso, essas perguntas, a gente não tem as respostas ainda, né? São coisas que, são muitas outras perguntas também, mas são coisas que a gente tem que estar pensando e discutindo com os nossos pares, porque a educação, ela é tudo, né? Foi muito interessante que agora eles descobriram que a educação é uma atividade essencial, né? Agora, acho que foi no mês de março, quando a gente sabe que a educação é essencial, né? Isso uma coisa incrível a gente ter que ouvir nos dias de hoje que tem um decreto que considera a educação essencial. A educação, ela é fundamental, né, para todas as profissões, em todas as situações. O que a pandemia também revelou a gente com relação à nossa prática, né? Ela revelou que a enfermagem realmente ficou em evidência, né? Nós vimos muitas manifestações de que a enfermagem estava em evidência. Tivemos muitos momentos em que a enfermagem esteve em evidência positiva, e também tivemos alguns momentos em que a enfermagem esteve em evidência de forma negativa, vacina de ventre, por exemplo. Também vimos que o papel do especialista, principalmente do enfermeiro intensivista, foi bastante reconhecido nesse momento. Então, a necessidade do conhecimento específico em alguma área, né, principalmente no cuidado ao paciente grave, ela se tornou fundamental. Não basta eu ter o respirador, a cama, o monitor, não basta. Eu tenho que ter o profissional que sabe coordenar uma assistência utilizando esses recursos materiais. Então, os recursos humanos são importantes nesse processo. Vimos também que o treinamento é fundamental, né? E nós demos, no início da pandemia, muitos treinamentos, preparando as equipes que iam ficar nas áreas de assistência ao Covid, quando os profissionais que lá estavam adoecessem, que realmente foi isso que aconteceu. Quando os leitos aumentassem muito. Então, os nossos treinamentos eram para profissionais não intensivistas, né? Então, o treinamento, ele é fundamental.
não pode parar o treinamento porque nós estamos vivendo uma pandemia e eu não posso aglomerar as pessoas. Não posso mesmo, mas eu tenho que desenvolver outras estratégias e manter o treinamento. Se eu treinava de 30 em 30, eu vou treinar de 10 em 10, mas eu tenho que treinar essas pessoas. Senão, eles estariam fazendo parte daquele número de 780 que eu falei para vocês no comecinho da aula. A higienização das mãos, a gente tem inúmeros trabalhos, inclusive mestrado e doutorado, falando sobre a adesão dos profissionais na higienização das mãos e no uso do álcool gel. Em nenhum deles encontrou uma eficácia importante, quer dizer, nessa instituição, eu estou tranquilo, o pessoal higieniza as mãos, o consumo de álcool gel é adequado. E isso mudou, né? Nós aprendemos a higienizar as mãos agora adequadamente e a utilizar o álcool gel. Precisou da pandemia para isso, né? Infelizmente precisou. O nosso trabalho tem que ser sistematizado agora. Agora não, sempre teve. Então, agora, com a pandemia, quando eu entro no quarto do paciente, eu tenho que ir preparada para fazer todos os procedimentos naquele momento. Eu vou aproveitar para dar a medicação, para fazer a troca, para trocar as linhas de infusão, para fazer uma mudança de decúbito, para passar alguma orientação. Eu vou fazer tudo naquele momento. Isso é uma forma de sistematizar o meu trabalho, né? Para que eu otimize o meu tempo junto do paciente e eu não fique entrando e saindo de maneira que eu me exponha mais à contaminação e perca mais tempo no processo de paramentação e desparamentação. A humanização, ela está presente sempre. E humanização não são paredes coloridas, televisão, brinquedos, nada disso. A humanização é uma relação do humano com o outro humano, né? E agora a gente viu que dentro de terapias intensivas, muitas vezes adaptadas, as pessoas usaram a videochamada, né? Isso é o máximo da humanização naquele momento. E foi uma coisa com praticamente custo zero, né? Foi uma iniciativa provavelmente de algum profissional, que rompeu uma barreira fazendo esse procedimento. Vimos agora, recentemente, a questão das luvas, né? As luvas amarradinhas com água morna, que simulam segurar a mão do paciente que está sedado, né? Isso é uma atitude simples, com custo baixíssimo, porque gasta lá as 2 luvas, mas com custo baixíssimo, e que promove o conforto para o paciente. Isso também é humanização, né? E é importante a gente falar que tem uma participação política dos profissionais. Os profissionais aprenderam que tem que falar quando não tem condições adequadas de trabalho, quando falta EPI, né? Quando o EPI não é de boa qualidade, quando a carga horária está excedendo, quando a exaustão está impedindo a qualidade do meu trabalho. Então, os profissionais, nesse momento, estão mais organizados no sentido de conseguir discutir e de brigar não é uma boa palavra, mas de reivindicar coisas importantes para o seu dia a dia, que contribuem para a segurança do profissional e, consequentemente, para a segurança do paciente. Então, quando a gente fala da segurança do paciente, a gente também tem que lembrar que a segurança do profissional está diretamente relacionada à segurança do paciente. E aqui nós vimos imagens que nos impactaram bastante, né? Essa enfermeira chinesa, uma das primeiras fotos, então, que a gente viu, das marcas do EPI no rosto dos profissionais, né? Significa que o EPI era de má qualidade? Não, significa que o EPI ficava muito tempo, muito ajustado ao rosto, e isso era necessário por conta da possibilidade de contaminação, mas que feria a pele dos profissionais, que feria a pele do rosto do profissional, né? Que é uma área onde a gente é o nosso cartão de visitas. Também vimos profissionais improvisando como utilização de sacos de lixo, né, no ambiente de trabalho,
para se proteger um pouco melhor para o cuidado dos pacientes. Lembrando que esses sacos de lixo com esses braços de fora não protegem absolutamente ninguém de nada, né? Então, quais eram as condições de trabalho que essas pessoas tinham no seu dia a dia, né? Independente de pandemia, vamos pensar como que essas pessoas atendiam pacientes infectados, né? Se eu não tenho os EPIs adequados. Como é que nós estamos expostos a muitos riscos biológicos, né? Muitos riscos de contaminação. Isso é uma coisa que também não vai mudar e que tem que ficar presente na nossa consciência profissional, na construção da nossa atividade profissional. E aí nós conseguimos ter os EPIs corretos. Temos diferentes modelos, de diferentes marcas, e eu trouxe isso daí mais para mostrar para vocês, isso é uma iniciativa do Hospital de Santa Catarina, que os profissionais perceberam que os pacientes não sabiam quem era quem, né? Porque nós perdemos a nossa identidade nesse momento. Todo mundo vestidinho igual, às vezes tem um mais alto ou mais baixo, mas o sorriso, o bigode, nenhuma outra característica era vista mais, somente os olhos, né? E aí a gente teve que olhar mais para os olhos das pessoas para poder compreender o que elas falavam e para nos expressar também, né? E esses profissionais tiveram essa ideia, né, de apresentar para o paciente quem eles realmente eram sem os EPIs, e fizeram esse macro crachá para estar utilizando dentro das áreas de atendimento, para que os profissionais, então, os pacientes conhecessem, soubessem o nome deles, embora eles se apresentassem, o paciente acabava vendo todo mundo igual, não conseguia distinguir ninguém, e aí, desta forma, ele conseguia ver um pouco quem era cada profissional, né? Então, uma atitude também simples, que resgatou a identidade do profissional, né? Embaixo da fotografia está escrito, então, a sua função, né? Se ele é enfermeiro, o que ele é. E nós tivemos a participação da Sociedade Brasileira de Estomaterapia, SOBEST, no desenvolvimento de um protocolo de prevenção de lesões de pele, sendo que essas lesões eram causadas, lesões por pressão, né, dos EPIs. E aí, a recomendação de utilizar as placas de hidrocoloide, né, para os profissionais que tinham esse tipo de lesão, ou na testa, pelo face shield, pela máscara, né, no rosto, principalmente a N95, e os elásticos da máscara que causam dor, né, nas nossas orelhas. Então, as máscaras de fita, elas são mais difíceis de usar, porque você tem que amarrar, elas caem, tudo. As de elástico, a gente sempre achou muito mais fácil estar utilizando. Porém, quando você usa 10, 12 horas essa máscara, a orelha da gente fica bastante dolorida, né? E o uso do álcool gel e as múltiplas higienizações de mão com água e sabão que a gente tem que fazer também causam lesões nas nossas mãos, né? Então, o cuidado com a pele dos profissionais também foi uma preocupação da Sociedade Brasileira de Estomaterapia, que publicou um documento que foi adotado pelo Ministério da Saúde para orientar os profissionais a como eles deveriam se proteger, né? Então, era o momento em que o enfermeiro especialista cuidava de outros enfermeiros, dentro do seu ambiente de trabalho. E nós vimos muitos momentos de valorização, né, profissional. Eu trouxe aqui algumas coisas para lembrar, só para lembrar de falar para vocês. Tivemos muitos painéis, muitos artistas que se manifestaram valorizando a nossa profissão, com falas de gratidão, com imagens belíssimas, né? com obras de arte, realmente. O Cobra hoje lançou uma outra imagem também belíssima da enfermagem. Então, nós tivemos vários momentos de valorização da enfermagem enquanto arte,
né? Que a gente fala que a enfermagem é uma arte de cuidar. Também vimos que os nossos órgãos de classe também se mobilizaram no sentido de fazer campanhas de valorização, né? De aproveitar o espaço da mídia e falar, não, gente, agora nós vamos falar quem que é o enfermeiro, o que que o enfermeiro faz, né? Por que que ele existe? O que que a enfermagem faz como um todo? E vamos valorizar esses profissionais. E nós estamos agora com várias frases, vocês devem ter recebido milhões de posts, de figurinhas, de mensagens, desejando felicidades, né? Parabéns pelo nosso dia. Isso é um movimento de valorização, né? Onde eu, através das mídias sociais, consigo agregar, informar as pessoas sobre a atuação do profissional. E o professor Carlos Ferrara falou hoje de manhã que o profissional, o paciente sai do hospital e ele quer agradecer, né? Ele quer agradecer. E ele vai agradecer primeiramente a enfermagem, né? É uma coisa que a gente vê na nossa prática diária, mas agora a gente vê esse agradecimento que vem, parece que do fundo da alma mesmo. E estamos nesse momento aqui, né, de votar pelo piso salarial. Tem 15 dias eu conversei com um médico que ocupa um cargo executivo numa medicina de grupo do Nordeste. E ele me disse que o salário lá do enfermeiro é R$ 1.900. E que ele tem a dificuldade com a retenção das pessoas e tal, quer dizer, como é que a gente pode conviver com o salário, né, de R$ 1.900? Não dá. Então, nós estamos hoje na briga aí pelo piso salarial, e a gente pode votar, vocês podem votar, a família de vocês podem votar, os filhos, todo mundo pode votar no apoio à PL 2564. Então, nós precisamos, já temos muitos votos, mais de 1 milhão de votos, mas a gente precisa avançar bastante com essa questão, né? É o salário de vocês, inclusive, é do salário de vocês que nós estamos falando, né? E aí, pensando no SUS, que provou a que veio nesse momento, né? Foi através do SUS que nós conseguimos tratar todos os pacientes, embora tenha faltado leitos, né? Estamos com um problema de falta de leitos, porque estamos vivenciando a pandemia, mas nós conseguimos dar acesso à população para o tratamento adequado, um tratamento com todos os recursos possíveis, com terapia intensiva, com todos os recursos. Então, ele não precisou pagar por nada disso, ele não foi preterido na hora da disponibilidade de leito, porque ele era do SUS, né? Nós tivemos leitos insuficientes, mas para todos os pacientes cadastrados, eles iam ter o mesmo acesso ao leito. Não tivemos gestão de saúde para conseguir ter número de leitos adequados, né? Não temos ainda, porque, infelizmente, a nossa pandemia se transformou meio que numa guerra política, mas todas as pessoas foram tratadas iguais aqui. E a imunização, gente, ela é pelo SUS, né? Então, em 40 dias, a gente vacinou 80 milhões quando precisou vacinar o ano passado para a vacina da gripe, né? E agora, pela falta de vacina, nós não conseguimos avançar na imunização, mas a gente sabe imunizar em massa, como raríssimos países, né? Acho que ninguém sabe tanto de vacinação em massa como o Brasil, e que vacina todo mundo pelo SUS. Então, o SUS, ele representa para a enfermagem, que é a maior força de trabalho dentro do SUS, dentro da saúde, nós somos a maior força de trabalho. Nós não podemos permitir que o SUS seja desconstruído, né? Que ele seja destruído
pela falta de aporte de verbas para pesquisa, para assistência, para investimento na saúde, como nós estamos vivenciando hoje. Isso interfere na formação de novos profissionais, né? Na prática. Então, nós não, na nossa prática, muitas coisas do nosso perfil profissional estão atreladas a atividades do SUS, né? Por exemplo, atenção primária, consultas de enfermagem, isso são atividades do SUS, né? E se o SUS deixar de existir, nós vamos perder, a população vai perder, a comunidade vai perder, e nós vamos acabar tirando os direitos do cidadão. Eu me formei antes da existência do SUS, né? E eu sempre trabalhei em oncologia, e trabalhei num hospital aqui em São Paulo por 10 anos, e naquela época a gente era um hospital também que atendia todo mundo, né, que tivesse câncer. Mas quem contribuía para o INSS, tudo bem. Quem não contribuía tinha um carimbo no prontuário de que ele era o paciente X, porque ele não tinha, a gente não recebia nada por tratá-lo, né? E ele recebia o mesmo tratamento que os outros. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar um tratamento dentro dos princípios do SUS, mesmo antes dele existir, porque eu estava dentro do Hospital do Câncer aqui de São Paulo. Então, nós não queremos voltar a essa época onde quem não tinha direito ao atendimento, quem não tinha emprego, não tinha direito a atendimento médico, né? Para vocês terem uma ideia, o critério era mais ou menos esse. Então, hoje, 20 milhões de pessoas aproximadamente no Brasil não teriam direito à assistência médica. E aí, dentro do SUS, a gente tem os princípios que vocês estão cansados, né? Cansados não, mas que vocês já conhecem bem, que é a universalidade, integridade e equidade. Também sabemos que no SUS, as drogas de alto custo são direito de todos, né? Então, muitos pacientes, inclusive, que têm atendimento pela medicina privada, eles buscam no SUS as drogas de alto custo, né? Porque os convênios não pagam por essas drogas. E aí, isso é uma obrigação do Estado, sem dúvida nenhuma, né? Mas também deveria ser a obrigação da assistência suplementar, que dá para a gente opções, né? Então, a gente tem o plano 1, plano 2, plano bronze, plano não sei o quê, mas o SUS não, ele é único, ele dá para todo mundo tudo isso, igualzinho, né? E nós temos que manter esse sistema único funcionando. É lógico que tem problemas, porque num país com o número de habitantes como o nosso, manter um sistema desses é muito difícil, controle de qualidade, né? E principalmente a gestão, né? Nós estamos num país onde a corrupção, ela pode acontecer, que não acontece nada com ninguém. Então, isso favorece o desvio de verbas. Nós estamos vendo que durante a pandemia, o dinheiro de respiradores foi desviado, quer dizer, quem é que consegue conviver com essa realidade de ter desviado respiradores, dinheiro que seria comprado respirador para atender uma pandemia, né? Então, é muito importante que a gente melhore cada vez mais o SUS, mas ele é fundamental para os cidadãos brasileiros. Os desafios são enormes, gente, né? São enormes. Eu escolhi para minha profissão, né, para minha especialidade a oncologia, e eu trabalho dentro dessa especialidade até hoje, não na assistência, mas em outras atividades. E dentro da minha especialidade, o desafio hoje é esse. O ano passado foi publicado um artigo que diz que 11 milhões de crianças vão morrer nos próximos 30 anos, vão morrer de câncer. Minha área hoje é oncologia pediátrica. Quem fez esse trabalho, essa pesquisa, quem coordenou essa pesquisa foi o Dr. Carlos Galindo, que é médico do St. Jude, que é um hospital de referência no mundo, né, do tratamento de câncer.
E esse estudo diz que essas crianças que ainda vão nascer, porque nos próximos 30 anos que isso vai acontecer, essas crianças vão morrer em países de baixa renda, né? E muitos deles, no artigo tem até os números estimados, muitos deles vão morrer sem ter diagnóstico, tá? Muito provavelmente eu não vou estar aqui para ver o resultado desse trabalho, mas é importante que nós enfrentemos esse desafio hoje, para a gente conseguir salvar ou prevenir a morte de mais de 6 milhões de crianças nesses anos pelo mundo, né? Então, não é uma coisa só no Brasil que vai acontecer, não é uma coisa só fora do Brasil, mas é uma coisa que envolve diretamente nós, enfermeiros, no sentido de utilizarmos as nossas consultas de enfermagem na atenção primária, em todos os momentos no atendimento de puericultura, para, de repente, eu posso identificar algum sintoma do câncer infantil, e aí eu preciso saber o que eu vou fazer com essa criança, né? Não posso simplesmente encaminhar. Vou diagnosticar o câncer? Não, eu vou identificar os sinais e sintomas, vou interagir com a equipe, vou ser protagonista no sentido de garantir que essa criança tenha acesso ao tratamento adequado o mais rápido possível. Câncer de criança não é passível de prevenção. A criança só tem chance de cura se ela for diagnosticada precocemente e se ela for tratada adequadamente. Então, o desafio da minha especialidade, o maior, a gente tem um monte de desafios, mas o maior desafio, e que apareceu agora, né, no ano de 2020, junto com a pandemia, é esse: a gente tentar desenvolver ações que previnam a morte dessas crianças, de maneira que a gente consiga fazer com que elas sejam diagnosticadas mais rápido, né? E que elas cheguem rapidamente às instituições de saúde. E aí eu queria que vocês pensassem em quais são os desafios de vocês nesse momento, né? Na área de atuação ou na área que vocês vão escolher, ou os desafios que vocês esperam encontrar depois que tiverem um emprego. O desafio de conseguir um emprego é um desafio básico que a gente vai enfrentar mesmo. Mas, enquanto profissional, quais são os desafios que vocês buscam, né? Que vocês querem? Eu não queria esse desafio, né? Não queria saber, quando a gente leu esse trabalho, é uma coisa que está aí, e que nós vamos ter que lidar com isso, né? São crianças que podem nascer nas famílias que estão perto de mim, na minha própria família, porque essas crianças ainda vão nascer. Então, é importante que a gente enfrente os nossos desafios com consciência, né? Que seja protagonista no sentido de trabalhar nesses desafios. É importante, então, que nós sejamos grandes, né? Sejamos fortes. Nós somos muitos, mas nós precisamos de mais gente. Vimos que o nosso número é ainda insuficiente. Nós não queremos ser anjos nem heróis, porque nós somos profissionais. Então, não quero aparecer em nenhuma foto que eu esteja de asinhas, porque eu não sou anjo, né? Não quero ter asas, eu sou uma enfermeira, quero ser reconhecida como enfermeira. Nós somos a linha de frente, nós sempre fomos a linha de frente. E a gente vai continuar sendo, com pandemia, sem pandemia, né? E a homenagem de hoje é a valorização do nosso trabalho, né? Então, essa enfermeira foi colocada no Distrito Federal e as pessoas puderam escrever no seu corpo, né, no seu uniforme, na parte branca, mensagens para os profissionais. Então, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é isso, né? A crise que nós estamos vivendo, ela é ímpar, né? Nós nunca mais vamos esquecer, vamos vivenciar outras crises, certamente. Mas nós temos que ser protagonistas no nosso papel de fato, né?
Se tiverem interesse de entrarem no site da Bem São Paulo, então, se quiserem se associar, nós estamos lá aguardando vocês. A Bem São Paulo também tem um comitê estudantil, que também recebe estudantes, vocês podem entrar em contato através do site, que a gente passa novas informações. A professora Inês, ela é atuante na ABEM também. Quero dar os parabéns para todos vocês pelo nosso dia, pelas nossas comemorações, pelas nossas conquistas. Estou deixando meus contatos para vocês, o pessoal e o do São Camilo, e desejo muito sucesso na carreira profissional de vocês, porque é muito, muito importante a gente chegar no momento da nossa carreira profissional e ter a sensação de que conseguiu contribuir de alguma forma para que a enfermagem fosse um pouco melhor. E para que os pacientes que passaram por mim ou pelas pessoas que estavam comigo tivessem tido a oportunidade de ter um cuidado de excelência, independente da patologia, da instituição, da fonte pagadora, mas que eles tiveram o melhor de mim enquanto profissional. Então, isso a gente só consegue ter essa sensação se a gente tiver uma trajetória bacana, né? Uma trajetória de dedicação, de estudo e de luta, né? De atuação no sentido de uma busca por um coletivo melhor, né? Não pensar só na minha unidade de trabalho, mas na minha categoria profissional. Eu acho que a gente tem um tempinho aí para perguntas, para a gente trocar uma ideia. Então, eu estou à disposição aí de vocês. Ana Lígia, muitíssimo obrigada pela excelente palestra, né? Estava vendo aqui no chat, tem muitos elogios, certamente muito instigante. Você queria trazer uma inquietação e certamente trouxe uma inquietação para todos nós, valiosíssimos pontos de reflexão, né, de como nós podemos efetivamente contribuir para a melhoria da nossa prática profissional. Então, agradeço demais a sua participação, é maravilhoso ouvi-la, né? Muito gostoso mesmo. Incentivo as pessoas que estão escutando, se não são sócios da ABEM, se tornarem sócios, valorizarem o trabalho da associação, é extremamente importante para todos nós, é importante para a nossa profissão. Então, nossos alunos, né, que estão, se não são sócios, por favor, né, abram lá no site da ABEM, se tornem sócios da ABEM, né, é uma força que é necessária, né, e valoriza a nossa profissão e ajuda, né, a todos nós. Nós vamos abrir aqui para a pergunta, não sei se alguém gostaria aqui de fazer a pergunta no chat. Eu vou pedir para a Giovana ficar atenta, que a minha internet ela deu umas osciladas, se por acaso, né, eu sair, a Giovana ajudar aqui com as perguntas, né? Mas está aqui, viu, Ana? Não sei se você está conseguindo ler o chat, mas está falando que a palestra foi incrível, excelente, as pessoas estão agradecendo. Então, creio que todos realmente aí tivemos um tempo muito especial, né? Que ótimo, fico feliz. Estou tentando ler aqui. Uhum. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para a Ana? Fiquem à vontade, podem colocar no nosso chat. Realmente, né, Eide? A Eide está falando, abrir a mente dos nossos jovens, né? O jovem que inicia a graduação, não é, Ana, como você falou também, já tem que estar pensando lá na frente, na sua especialização, né? Daqui 5 anos eu penso nisso, não é, né? Já está começando a se preparar, já fazer um plano de carreira, já entender a importância da especialização, você trouxe isso tão bem, né? E então, para os nossos alunos, isso é realmente bastante importante, né? Inclusive que vocês têm cursos, né, de pós-graduação já Sim, bastante sim. conhecidos, então
Sim. A gente tem que, né, mostrar A, o a, caminho que nem a sempre enferma, tem pedras, né? O caminho pode já estar na nossa frente. Eu nem tentei catequizar ninguém para oncologia pediátrica, né? Claro que não, né? Só ficou uma dica, uma dica leve. É isso mesmo, né? A São Camilo, ela tem realmente, né? A enfermagem é muito forte, né? Lá no começo mesmo, as especializações, os cursos eram praticamente todos na área de enfermagem. Agora, obviamente, abriu um leque muito grande, mas a pós-graduação começou muito forte na São Camilo, pelas especializações aí na área de enfermagem. Então, nós temos aí, eles podem se valer disso aí para depois da graduação. Eu estou vendo só muitos comentários muito interessantes, né? Mas não estou vendo nenhuma pergunta aqui, Ana. Ela também, aí, parabéns pela sua trajetória profissional, compartilhar conosco, com os jovens, né? Nós temos alguns docentes, a professora Lisiane, a professora Ede, Caroline, que também estão nos acompanhando. Então, foi um momento muito agradável, mesmo, né? Para celebrar esse dia maravilhoso. Bom, fico Ok, feliz de poder contribuir um pouquinho. contribuiu muito, com certeza. Como não temos questões, Ana, então eu vou encerrar, agradecendo a presença de todos. A Ana Lígia deixou o e-mail dela no final da palestra, a palestra também foi gravada, então, por favor, sugira aos seus colegas para assistirem essa palestra, né? Converse com eles e realmente divulguem a palestra para que eles possam assistir. E se vocês tiverem alguma questão para a Ana, eu tenho certeza que ela terá muito prazer em responder. Ela deixou o e-mail dela no final da apresentação, então, por favor, qualquer coisa, entre em contato com a Ana Lígia, não é? Ana, nós te agradecemos muitíssimo, pessoal, nós esperamos por vocês amanhã cedo, nós teremos a sessão pôster, temos várias salas, então eu peço aos nossos alunos que escolham, eu já enviei através do Zap, né, para vocês, então vocês escolham a sala em que vocês querem participar das apresentações. Valorizem o trabalho dos colegas e também dos nossos docentes, participem, então eu os vejo amanhã com certeza. Ana, meu muito, muito obrigada a você, tá bom? Eu que agradeço, Um gente. É um abraço. prazer. Tchau.